E aí? Hoje a gente vai voltar lá atrás, mas bem lá atrás mesmo, para entender as fundações do mundo em que a gente vive. Sabe, vamos explorar como as primeiras grandes civilizações que nasceram há milhares de anos basicamente criaram o código-fonte da sociedade moderna. É tipo uma viagem no tempo para entender de onde a gente veio. Ok, olha só essa pergunta. O que uma simples tigela de arroz, uma folha de papel e um relógio têm em comum? Parece meio aleatório, né? Mas a resposta conecta o nosso dia a dia com um passado super, super distante. Pensa aí um pouquinho, o que será que une essas três coisas? E a resposta é essa aí. A origem de todos eles está lá nas sociedades antigas, aquelas que floresceram nas margens de rios gigantescos. É isso mesmo. Cada um desses itens é um legado, uma herança de civilizações que sacaram o poder dos rios. Essa é a chave de tudo, gente. A água foi o berço da inovação, o berço da sociedade. Bora mergulhar de cabeça nisso? Então, nossa primeira parada é para entender exatamente isso. Por que os rios foram tão, mas tão importantes? Eles não eram só uma fonte de água, sabe? Eles foram, na verdade, os grandes motores que deram partida na civilização como a gente conhece. Olha só, essa nossa viagem vai passar por três grandes berços da civilização. Lá na China, a vida brotava dos rios Amarelo e Azul. Já na Índia, a gente tem o Indo e o Ganges. E claro, na Mesopotâmia, os famosos Tigre e Eufrates. Cada par de rios desses aí deu origem a uma cultura única, super poderosa. E agora vem uma parte muito interessante. O jeito como cada civilização lidava com seus rios era bem diferente. Pensa assim, na China e na Índia, as cheias anuais eram tipo um presente, super previsíveis. Elas traziam um lodo que deixava a terra mega fértil. Agora, na Mesopotâmia, a história era outra. Os rios eram caóticos, imprevisíveis. Eles precisaram literalmente domar as águas com engenharia pesada, construindo diques, canais, barragens, tudo para conseguir sobreviver. São duas abordagens bem distintas, mas com um objetivo em comum: controlar a água para gerar vida. E qual foi a consequência direta disso tudo? Simplesmente uma revolução. Com esse domínio sobre a água, eles começaram a produzir comida, muita comida, mais do que precisavam. E com comida sobrando na mesa, uma coisa mágica aconteceu. As pessoas não precisavam mais se preocupar só em sobreviver dia após dia. Elas puderam se juntar, se organizar, construir, e foi assim que as pequenas aldeias começaram a virar cidades. E o mundo, bom, o mundo nunca mais foi o mesmo. Beleza. Agora que tem um monte de gente morando junta nas cidades, surgem novos problemas, né? Tipo, como é que a gente organiza essa galera toda? Quem manda? Como as coisas vão funcionar? Vamos ver agora como eles resolveram esse quebra-cabeça. Pois é, essa era a pergunta de US$ 1 milhão da época. Não adianta só ter gente e comida. Precisa de estrutura, precisa de regras, de leis, de alguma coisa em que todo mundo acredite junto. E o mais legal é que cada uma dessas civilizações encontrou uma resposta bem particular para isso. Lá na China, por exemplo, a solução foi a dinastia. O que é isso? Basicamente, o poder ficava concentrado numa única família. Passava de pai para filho, de geração em geração. Isso criava uma linha de sucessão bem clara, sabe? E um governo forte, centralizado na figura do imperador, que controlava tudo. Agora, na Índia e na Mesopotâmia, a grande cola que unia a sociedade era a religião. As duas culturas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Geralmente, esses deuses representavam as forças da natureza. E essa fé compartilhada em vários deuses criava uma visão de mundo em comum que mantinha todo mundo junto. Então, resumindo, o que a gente vê são três modelos de sociedade bem diferentes, né? A China, com aquele império super centralizado, a Índia, com uma mistura cultural absurda, que acabou dando origem ao hinduísmo, e a Mesopotâmia, que começou com cidades-estado independentes, cada uma com seu rei, e depois evoluiu para impérios unificados por códigos de leis bem detalhados. Certo, com a sociedade organizada, com comida na mesa, aí a mágica acontece. A criatividade humana simplesmente explode. É agora que a gente vai ver as invenções, as ideias que, sem exagero nenhum, construíram o mundo que a gente conhece hoje. Olha só essa lista da China. É de cair o queixo. Papel, para a gente poder escrever e registrar tudo. Seda, que criou rotas comerciais gigantescas pelo mundo. A bússola, que abriu os mares para a exploração. A acupuntura, que é usada até hoje. Fogos de artifício, que era uma forma primitiva de pólvora. E, pasmem, a primeira escova de dentes com cerdas. É ou não é uma herança incrível?
E a Índia? O que veio de lá? Bom, eles nos ensinaram a cultivar algodão para fazer tecido, para fazer roupa, dominaram o uso das especiarias, e isso é genial, porque não era só para dar gosto na comida, era para conservar os alimentos numa época sem geladeira. E claro, de lá vem um sistema espiritual riquíssimo, o hinduísmo e todo aquele conceito do rio sagrado, o Ganges. Agora segura, porque a lista da Mesopotâmia é pesada. Eles inventaram a roda. Sim, a roda. E não parou por aí. Eles criaram uma das primeiras formas de escrita do mundo, a cuneiforme. Sabe por que a hora tem 60 minutos? Foi ideia deles. A astronomia deles foi a base de muita coisa que a gente sabe hoje. E talvez uma das coisas mais revolucionárias, a ideia de escrever as leis, o famoso Código de Hammurabi. Isso mudou tudo. E essa construção aqui, o zigurate, é o símbolo perfeito do que era a Mesopotâmia. Não era só um templo gigante para chegar mais perto dos deuses, não. Era um centro administrativo, era um observatório para estudar as estrelas e era também um silo para guardar a maior riqueza da cidade, os grãos. Era tipo o centro de tudo da cidade, um prédio multifuncional. Ok, agora a gente vai amarrar tudo isso. Vamos conectar todos esses pontos e ver como esses ecos de um passado tão distante ainda batem forte no nosso dia a dia. E aqui está o ponto principal de toda essa nossa conversa. Isso tudo não é só um monte de fato histórico para decorar. É, na verdade, o código fundamental do nosso mundo moderno. Cada invenção daquelas, cada ideia sobre como organizar a sociedade, nada disso ficou para trás. São os tijolos, a base, o sistema operacional que roda na nossa civilização até hoje. E esse trecho aqui, que vem da Epopeia de Gilgamesh, a obra literária mais antiga que a gente conhece, resume tudo de um jeito perfeito. Ele fala sobre essa vontade humana, essa necessidade que a gente tem de viver, de ralar muito e, no fim, de deixar tudo registrado, de compartilhar o conhecimento com quem vem depois. Foi exatamente isso que eles fizeram. E é por isso que a gente sabe de toda essa história hoje. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente pensar. Se lá atrás foram os rios que deram origem a essas primeiras grandes civilizações, se eles foram tipo a internet da Idade Antiga, permitindo que tudo acontecesse, hoje, qual é o nosso rio? O que está alimentando a próxima grande transformação da humanidade? Fica aí a reflexão.